Olá pessoal, boa noite, meu nome é Lud Amano, tá todo mundo me ouvindo bem? Vocês podem usar o chat aí do lado de vocês, aí do lado do vídeo, para poder responder, tá bom? Como é que tá o áudio? Tá ok? Bom, vamos seguindo. A ideia aqui hoje, pessoal, é falar sobre Google Analytics. Então, vamos falar aproximadamente 40 minutos, 45 minutos, e os minutos restantes a gente vai deixar para responder as perguntas. Então, quem quiser perguntar, pode perguntar no meio da palestra, não tem problema. Hoje a gente tem aí a Flávia Aracá, que também vai estar no chat ajudando a responder algumas dúvidas. E o que não for respondido lá, eu vou responder no final, tá ok? Então, pode fazer as perguntas aí, fiquem à vontade. Então vamos começar. Por que eu resolvi falar sobre Google Analytics? O tema é quem não mede, não gerencia. O Google Analytics é uma peça fundamental, é uma peça-chave no marketing digital, tá ok? Então, antes de dar início, eu queria explicar para vocês um pouco da nossa missão aqui. A gente tem como missão valorizar o conhecimento de marketing digital, propagando as melhores práticas e contribuindo com o crescimento de profissionais e empresas no Brasil, tá ok? Então a gente ministra cursos, palestras, fazemos consultoria, enfim, são diversos serviços alinhados com essa nossa missão. Então, para começar, eu queria falar sobre Web Analytics. A tradução aí, o significado que a Wikipedia passa para a gente é: Web Analytics é o processo de medição, coleta e análise e produção de relatórios de dados de navegação e interação com o objetivo de entender e otimizar o uso dos sites e páginas na internet. Tá ok? Então, ou seja, o Web Analytics não é só a ferramenta, não é só a tecnologia. Isso é só o começo, é só o princípio de toda uma cultura que deve se estabelecer dentro de uma empresa, tá ok? Quais são as vantagens de praticar Web Analytics na empresa? Primeiro, você tem uma fácil mensuração de resultados do ROI, Return Over Investment, ou retorno sobre investimento. Ele vai te auxiliar nas tomadas de decisão. Então, qualquer tipo de dúvida, você pode utilizar o seu Web Analytics para auxiliar a sua decisão. Okay? Eu vou explicar isso mais para frente, com um pouquinho mais de calma, e vocês vão entender melhor como é que funciona. Talvez até se identifique com muitas situações que eu vou mostrar aqui. Otimização e melhoria constante do site. O site hoje, nos dias de hoje, ele sempre é beta. Então, o que significa? Ele está sempre em um processo de melhoria contínua, né? Hoje, ainda existem, infelizmente, empresas que colocam o seu site no ar e deixam lá do mesmo jeito por anos e anos. Mas essa não é a ideia. Então, o Web Analytics ele vai te ajudar a otimizar esse site, vai fazer com que você tenha insights e faça com que seu site gere cada vez mais resultados para a empresa. Ele vai te permitir também acompanhar em tempo real a performance de campanhas. Então, se você está soltando uma campanha de e-mail marketing ou você está fazendo um anúncio no rádio, na televisão e você divulga o seu site lá, você quer saber se as pessoas realmente vão procurar o seu site por meio dessas campanhas, você consegue medir em tempo real e acompanhar o que está acontecendo com o seu site, se as pessoas estão acessando, o que elas estão fazendo, enfim. Outra vantagem é que você vai começar a ter uma clareza maior sobre como funciona a navegação do seu consumidor dentro do seu site, né? E isso vai te permitir que você realize testes, tá ok? Então, você quer testar alguma melhoria do site, entender se aquilo realmente vai fazer diferença, vai trazer mais resultados, o Web Analytics vai te ajudar com isso também, tá ok? E dados são números, medidas e valores. Já a informação é basicamente interpretação e compreendimento de um conjunto de dados. O que isso significa? Significa que a gente precisa, com o Web Analytics, transformar os dados em informação. Tá ok? Esse é o grande papel do Web Analytics. Ajudar a coletar esses dados e a gente, o ser humano, vai lá e transforma isso numa informação que vai
auxiliar em alguma decisão da empresa. E aí, como é que funciona? Vamos colocar isso no nosso dia a dia, né? Se você que está aí assistindo, você é profissional de marketing, você é web designer, você é dono de empresa, provavelmente você já deve ter se deparado com alguma situação como essa. Então, está lá na mesa de reunião, o dono da empresa, o gerente, o web designer, todos discutindo uma questão relacionada ao site. Mas como é que é melhor fazer isso aqui? Será que é melhor deixar assim? Será que é melhor mudar assim? E ficam todos discutindo em cima de suposições, de achismos. E aí quem ganha geralmente é o dono da empresa, né? Ele que manda, ele que paga o salário de todo mundo, então ele fala e daí todo mundo obedece e faz lá o que ele disse para fazer. Porém, a melhor forma de tomar uma decisão é baseando-se nos dados. Ninguém tem certeza de nada até que os dados comprovem uma hipótese ou não. Então, geralmente você tem uma dúvida, né? E entre a dúvida e a decisão, normalmente entram as suposições. E é aí que o papel do Web Analytics vai trazer os dados para que a gente, ao invés de suposições, a gente tome decisões embasadas, tá ok? Então, esse é o grande papel do Web Analytics. Então, tome decisões baseadas em dados, não em suposições, tá ok? E assim você vai com certeza ter decisões melhor tomadas, com mais clareza e com mais assertividade, tá ok? E aí, vou falar para vocês a respeito do Google Analytics, que é uma das soluções de Web Analytics, uma das ferramentas de Web Analytics. Existem diversas ferramentas. O Google Analytics ele é uma ferramenta gratuita, vocês podem encontrar através desse link que está aí na tela. E hoje ele é largamente utilizado por muitas empresas e pode atender perfeitamente aí a necessidade de muitos de vocês, tá ok? Então sugiro que vocês comecem pelo Google Analytics. Isso aqui é uma interface, para quem nunca viu, essa é a interface do Google Analytics, que permite que você extraia uma série de dados e faça uma série de análises e relatórios para que você tome as decisões que você precisa tomar, tá ok? Como é que vai funcionar aqui? Eu quero falar para vocês de todo o processo, né, que envolve aí o Web Analytics, tá ok? Para quem acha que o Web Analytics é só instalar o Google Analytics e entrar lá de vez em quando para dar uma olhada, esse é um paradigma que vocês têm que quebrar, tá ok? Antes de instalar o Google Analytics, antes de fazer qualquer coisa, é preciso vocês entenderem, ter muito claro quais são os objetivos da empresa com esse website, tá ok? Então, eu coloquei aqui nessa tela as principais etapas desse processo, onde você começa pela definição desses objetivos e você vai, a partir daí, construir e definir os KPIs. Para quem não sabe, KPIs é a sigla para Key Performance Indicator, que são os indicadores chaves de desempenho, tá ok? E depois você vai para a parte de coleta de dados. No próximo etapa você vai para análise de dados e aí você vai para testar alternativas e implementar conclusões. E você entra num ciclo onde você volta a analisar dados, testa mais alternativas e implementa melhorias. E você fica nesse ciclo, sempre otimizando o seu site, buscando mais resultados para ele, tá ok? Na primeira etapa, onde você define os objetivos, como vai funcionar? Inclusive os gestores, donos de empresas, os webmasters, as pessoas de marketing, comunicação, enfim. Quais são os objetivos do negócio? O que a gente quer com o nosso website? Onde a gente quer chegar? Para entender isso, você precisa saber qual que é o seu tipo de negócio. Então, no website você pode ter diversos tipos de negócios que podem ser rentáveis de maneiras diferentes. Por exemplo, o e-commerce. Qual seria o objetivo de um e-commerce? Vendas. Então eu quero que o meu objetivo do meu site seja sempre vender mais. De um blog, por exemplo, pode ser fidelidade. Eu quero que as pessoas voltem, que elas gostem do meu conteúdo, retornem para ver novidades, que elas façam comentários nos meus posts, enfim. Ou se você é um portal de notícias, eu quero que as pessoas fiquem mais tempo, eu quero que as pessoas visualizem mais páginas, que geralmente os portais costumam se preocupar muito com isso.
Ou como, por exemplo, o site da Mirago, que é um site que vende cursos e eventos, eu quero que as pessoas se inscrevam nos eventos que eu estou oferecendo. Então, esses objetivos têm que estar muito claros para todos os envolvidos no projeto. E a partir da definição desses objetivos, vocês vão para a etapa 2, que é a definição desses KPIs. Tá? O que são esses KPIs? Eles nada mais são do que os indicadores de desempenho. Tá, ok? Então, quais são as métricas que estão relacionadas ao meu objetivo que vão facilmente mostrar para mim se eu estou tendo sucesso ou se eu estou fracassando em chegar rumo ao meu objetivo. Tá, ok? Tem um exemplo, uma metáfora básica, mais ou menos assim. Você tem pássaros que ficam na sua janela, sempre te visitam, e de repente um dia você vê que os pássaros começam a diminuir a quantidade, não aparecem mais lá. Então você sabe que alguma coisa está acontecendo com a natureza ali nas redondezas. Os KPIs são mais ou menos isso. Então você está sempre olhando para esses indicadores e quando eles sofrem alguma alteração, você rapidamente identifica se a coisa está boa ou se a coisa está ruim. E aí você pode ter uma resposta rápida com relação a isso. Tá, ok? Então esse é o papel do KPI e é para isso que você precisa definir esses KPIs. E aí você vai para a terceira etapa, que é o quê? Agora que eu já tenho muito claro quais são meus objetivos e como que eu vou medir o sucesso, né, eu preciso coletar os dados que vão me trazer essas informações. Né? Então, lembrando novamente, suposições não passam de suposições até que a gente colete dados e faça análise desses dados e transforme em informações. Tá, ok? Então, quais perguntas que você tem que se fazer nessa hora? Será que eu estou coletando os dados que eu preciso? Será que eles são precisos? Ok? Então, se você aí não tem certeza se existe um Google Analytics instalado no seu site, ou se você tem o Google Analytics, mas não tem o acesso, enfim, você precisa ter a clareza de que está coletando os dados de maneira correta, né, e está coletando esses dados mesmo. Tá, ok? Então, instalando o Google Analytics, você vai facilmente começar a coletar esses dados e aí vai ficar mais fácil para você extrair as informações que você precisa. Tá? A partir daí, vocês vão para o quarto passo, né? Que é o passo onde vocês vão analisar os dados. Ok? Então, que dados que vocês podem analisar? O Google Analytics vai te oferecer uma série de dados, muitas informações, você vai poder extrair em tempo real ou períodos anteriores que você quiser realizar, se você tem o seu site, quais são as páginas mais visitadas, quanto tempo as pessoas permanecem em cada página, quais páginas as pessoas saem do seu site, de onde vem maior parte do tráfego do seu site, ok? Você vai poder saber, inclusive, de onde as pessoas geram mais resultado para o seu site, ok? Então, isso é muito importante. Toda essa análise vai ser feita nessa etapa, ok? E você nunca deve analisar um dado de um único ponto de vista. Então, o que é isso? Eu tenho um cliente que trabalha no ramo editorial e tem um portal de informações, de notícias, enfim, de um nicho, de um ramo muito específico, né? E o conteúdo dele é muito bom, é impressionante. Os jornalistas são muito bons, fazem matérias realmente muito caprichadas. E o que acontece? O Analytics dele, o Google Analytics, mostrava uma taxa de rejeição alta, né? Então, o que significa? As pessoas entravam nas páginas, né? Liam lá o conteúdo e elas saíam sem clicar em mais nada, sem navegar em nenhuma outra página. E isso era uma coisa que realmente perturbava eles, e eles achavam que o site estava muito ruim e alguma coisa estava acontecendo, que eles tinham que melhorar alguma coisa. Porém, eram só suposições, e eles estavam olhando única e exclusivamente para qual métrica? Para a métrica da taxa de rejeição. Né? Por que você não deve olhar por um único ponto de vista? Porque a gente parou para analisar todas essas páginas que tinham alta taxa de rejeição e notou-se que, em média, cada uma dessas páginas tinha um tempo de permanência de 3 a 4 minutos. Ok? Então, os conteúdos deles geralmente são muito completos, né? Então são matérias grandes. Significa que as pessoas estavam sim lendo
aquelas notícias, aquelas matérias, aqueles artigos, e no final daquilo tudo elas já tinham todas as suas dúvidas sanadas e saíam, né? Então nem sempre você olhar por um único ponto de vista vai te trazer a informação que você quer. Muitas vezes vai te levar ao erro, vai te induzir a tomar uma decisão erradamente. Tá, ok? Então sempre pondere outros pontos de vista para que você realmente extraia a informação de uma maneira assertiva. E aí você também deve, nessa etapa, procurar entender o que acontece no seu site. Tá, ok? Então como que as pessoas reagem, o que elas estão buscando, tá certo? Você vai conseguir compreender melhor o que os seus usuários, as pessoas que navegam no seu site estão buscando, o que elas encontram ou deixam de encontrar, através da análise desses dados que o Google Analytics vai te passar. Tá? E aí você, com isso, gera novas dúvidas e vai para a próxima etapa, que é testar. Né? Então, poxa, por que será que as pessoas saem da minha página, ficam muito tempo lendo a minha matéria e depois saem e não clicam em mais nada? Aí você vai fazer o quê? Você vai para a próxima etapa, você vai testar. Então, nessa etapa onde você vai testar alternativas para promover melhorias no seu site, você precisa fazer o quê? Primeiro de tudo, levantar hipóteses. Tá? Então, você vai levantar hipóteses do seu site. Então, olha, por que será que as pessoas não estão navegando mais depois de lerem as matérias? Talvez seja porque no final desse artigo eu não coloquei artigos relacionados, artigos que ela possa se interessar também de acordo com aquele tema que ela está lendo. Ou talvez porque a navegação está ruim, não fica claro que ali existem mais notícias. Ou aqui na lateral eu podia colocar as notícias mais recentes, enfim. Ou mais notícias desse autor. Então você levanta uma série de hipóteses e aí você começa a fazer o quê? Você vai começar a testar essas hipóteses simultaneamente para saber se uma versão é melhor do que a outra. E você vai deixar de lado o seu achismo, as suas suposições, né? Principalmente lá as do gestor, vai deixar o seu usuário falar mais alto, através dos dados. E aí você vai analisar aquilo e vai entender qual solução é melhor para atender essa melhoria que você quer implementar no site. Okay? E isso também é chamado de teste AB. Né? São versões diferentes, né, para testar uma hipótese que você levantou. Ok? O próprio Google Analytics te fornece essa ferramenta também se você quiser realizar testes AB. Inclusive testes de layout, teste de texto. Exemplo, um texto descritivo do seu evento, onde você quer convencer as pessoas a se inscreverem no seu evento. Você pode testar 2 textos diferentes, a mesma página com 2 textos diferentes. Então, um percentual dos visitantes vai cair numa versão, outro percentual cai na outra versão, e aí você vai saber qual das 2 versões converte mais, qual que gera mais resultados para você. E aí fica fácil você identificar e aí implementar essa melhoria depois. Tá? E a gente chega aqui na última etapa, que realmente é implementar as conclusões, onde você vai pegar essas hipóteses que você levantou, vai identificar quais são as soluções mais adequadas e aí você vai implementar. O que é importante lembrar nessa etapa? Se você aí é profissional de marketing, se você é profissional de comunicação, essa parte geralmente envolve outros departamentos, como por exemplo o departamento de TI, ou alguém que vai te ajudar, um desenvolvedor, um programador, um web designer que vai te ajudar a implementar essa alteração. Essas pessoas têm que estar envolvidas nesse processo e elas têm que entender o porquê que elas estão fazendo aquilo. Ok? Por quê? Nesse momento elas podem dar mais insights. Tá? E aí você, o seu papel vai ser o quê? Juntar essas hipóteses para poder voltar para aquele ciclo que a gente mostrou no começo, né? E poder testar mais soluções. Então, seja gentil, peça educadamente, porque a gente precisa da ajuda desses outros departamentos, né? Para que isso realmente aconteça. Né? É muito comum mesmo, a gente chegar até a etapa 5, né? E quais são as melhores soluções, mas não chegas a implementar essas melhorias. Então envolva o seu time, envolva as pessoas que podem te ajudar e principalmente os decisores, os gestores têm que estar envolvidos e saber o que está acontecendo
com relação aos objetivos da empresa. Ok? Bom, vamos para a parte prática, de dicas. Tá? Lembrando de novo que quem tiver dúvidas pode perguntar aí, né, no chat ao lado. No final eu vou responder as perguntas, tá ok? Aqui eu vou falar sobre alguns erros, né, comuns que as pessoas costumam cometer quando utilizando o Google Analytics. Primeiro de tudo, eu fiz o meu site, desenvolvi, caprichei, está lindo, maravilhoso, mas eu não tenho os objetivos claros, nem a minha equipe tem os objetivos claros. Instalei o Google Analytics, mas eu não faço nada com ele. Eu entro lá de vez em quando para ver o número de visitas, dou uma olhada nas métricas, taxa de rejeição, tempo de permanência e saio. Tá bom, tá ruim. Tá bom quando aumenta o número de visitas, tá ruim quando diminui, né? É mais ou menos isso, o que é muito comum. Tá? Qual que é um outro erro que geralmente as pessoas cometem? Muitos donos de empresas não sabem nem se o Google Analytics está instalado, né, no seu site. E às vezes quando está instalado, foi o webmaster que instalou na conta Google dele, enfim. Então tenha assim a sua conta Google, crie lá o seu código do Analytics, implemente no seu site. A implementação do Google Analytics é muito fácil, né? Hoje em dia até site em Flash dá para implementar o Google Analytics com a maior facilidade. E utilize, né, o Google Analytics, porque muitas pessoas instalam e não chegam a fazer uso, né, ou pelo menos não fazem o uso correto do Google Analytics. Tá? O título da palestra não é à toa, realmente quem não mede não gerencia. Né? Então, se você não está acompanhando o desempenho do seu site, se você não está vendo os porquês dele não estar melhorando, dele não estar trazendo resultado, então você não está gerenciando, você não está fazendo um bom trabalho na gerência do website. Tá? Um outro erro bem comum é as pessoas criarem a conta do Google Analytics, instalarem, ok, e fazerem tudo naquele perfil inicial que foi criado na conta, no perfil original. Então, não façam isso. Assim que vocês criarem a conta, tem lá um perfil que já vai ser criado, vocês criam um novo perfil e deixam sempre aquele perfil inicial em branco, intacto, que ele vai ser o perfil original com todas as informações desde o início da instalação do Google Analytics no seu site. E aí, no outro perfil, vocês podem adicionar filtro, vocês podem adicionar as metas, definir funil, fazer o que for, colocar anotação, etc. Mas deixa sempre esse perfil original salvo. Né? Alguns outros erros um pouquinho mais avançados são que as pessoas realmente não avaliam só as estatísticas iniciais, que é aquilo que eu comentei. Né? Então entra lá no Google Analytics e fica fazendo o quê? Fica olhando só aquela primeira tela, dá uma navegada superficial, sai, né? E não tira muitas conclusões com relação a isso. Tá? Para quem anuncia nos links patrocinados, no AdWords, é muito importante que você associe as contas do AdWords com o Analytics e também para quem otimiza para busca gratuita, para busca orgânica, que você faça o quê? A associação de contas entre a sua conta do Analytics e a sua conta do Webmaster Tools. Tá? Para quê? Para que essas três ferramentas elas possam se conversar e trocar dados para que você tenha análises mais aprofundadas a respeito das suas campanhas do AdWords, dos seus esforços em SEO para otimizar o seu site, ok? Então, lembre-se sempre de associar essas contas, tá? Porque ele não faz isso automaticamente, mesmo que você tenha todas elas na sua mesma conta Google, você precisa ir lá, clicar no botãozinho e associar essas contas para que eles comecem realmente a interagir e trocar informações. Um erro crasso, né, no Google Analytics é você não cadastrar as conversões do seu site, né, que são as metas. O que é a conversão em si? A conversão em si é quando você converte um mero visitante, ok? E você consegue que ele concretize uma ação que você deseja, por exemplo, uma venda, por exemplo, um cadastro, por exemplo, a assinatura de uma newsletter, se inscreva para um evento, ok? Se você não cadastrar essas conversões no seu site, você não vai ter essas informações lá no seu Google Analytics. Ou seja, você não vai conseguir saber de onde vem a maioria dos seus cadastros. Será que vem do Facebook, que a gente
tem um trabalhão para sempre postar? Será que vem nas minhas campanhas de e-mail marketing, que também dá um trabalho para bolar um conteúdo, para fazer o disparo e monitorar? Então você não vai ter de fato, e não vai ser efetivo, na hora de medir de onde está vindo os resultados da sua empresa. Tá? Então, o Google Analytics, sem o cadastro das conversões, ele é meramente um contador de visitas, né? Um pouco mais arrojado, com mais detalhes, né? Mas lembra daqueles contadores que ficavam lá no cantinho dos sites antigos, que mostravam lá, você é um visitante número tal? É mais ou menos isso. Então, não esqueçam, lembrem-se de cadastrar as conversões para que você possa extrair informações das mais variadas possíveis, cruzando sempre com a informação das conversões, do que realmente está te trazendo resultado. Seja quais campanhas estão te trazendo mais resultados, quais páginas te geram mais resultados, quais palavras-chave que vêm do Google que te trazem mais resultados, de repente sites de parceiros que geram mais vendas para o seu site, que geram mais cadastros, que geram, enfim, aquilo que for diretamente ligado ao resultado da empresa. Né? Por fim, dos erros intermediários, eu citei aqui não filtrar os próprios acessos. Né? Então, eu já atendi alguns clientes onde eles falavam para todos os funcionários e colocavam lá como tela inicial do computador o site da empresa. Tudo bem, o intuito é ótimo, né? Para que as pessoas realmente vejam aquilo que é as notícias, as últimas informações que a empresa está postando lá no site. Porém, eles não faziam nenhum filtro, então cada um lá, imagina lá, 80 funcionários, todos eles entrando todo dia no site, aí fecha o navegador, abre de novo, já entrou mais uma vez. Então, todos esses acessos dos próprios funcionários acabavam entrando no Google Analytics e não eram filtrados. Né? Então, aquilo inflava, né, os dados e tornava os dados menos precisos, né, mais fora da realidade. Okay? Então, se metade da turma saía de férias, caía um pouco o tráfego do site. Né? Então, é preciso ficar esperto para o quê? Para filtrar esses próprios acessos. Se você tem uma equipe de jornalistas que atualiza o seu site, que entra diariamente, várias vezes por dia, você deve ter uma forma de instalar um filtro e excluir essas informações, essas visitas do seu site. Okay? Muitas plataformas já fazem isso, no Joomla já existe, no WordPress já existe, enfim. Então tem uma maneira rápida e fácil de fazer isso e você pode fazer também diretamente no Google Analytics, se você quiser, através dos filtros, você aplica um filtro na sua conta e aí você começa a excluir esses acessos. Né? E alguns erros um pouco mais avançados, eu coloquei aqui um, que é bem comum, que é não taguear as campanhas. Né? Para quem não sabe o que é taguear as campanhas, imagina que você está montando um e-mail marketing onde você vai divulgar um produto seu, né, um lançamento, etc. E aí você vai mandar essa campanha tanto para a sua base quanto para um outro parceiro que você conseguiu viabilizar, que ele vai disparar esse mesmo e-mail marketing para a base dele, e você não tagueou. O que é taguear? É você colocar na URL da página do seu produto um código que vai informar o Google Analytics de onde está vindo essas visitas. Né? Se ela está vindo da minha campanha que eu estou mandando para a minha base, se ela está vindo da campanha desse meu parceiro, ou se ela está vindo de um link que eu postei no Facebook, de onde está vindo. Né? Para que com isso eu consiga fazer o quê? Medir, né, quais campanhas estão me trazendo mais resultados. Né? Em quais eu devo investir mais, ou em quais que eu reduzo o meu investimento, através do tagueamento. Se você digitar no Google o URL Builder, que é o que está escrito aí na tela, você vai achar essa ferramenta, a ferramenta do próprio Google Analytics, ela é gratuita. Você vai lá, coloca a sua URL original, que você quer divulgar, e você vai definir alguns parâmetros para ela, como origem, a mídia, o nome da campanha, e ela já vai criar uma nova versão dessa URL já com esses parâmetros que vão informar o Google Analytics e vão acrescentar essas informações e vão enriquecer o seu relatório, vão trazer informações mais precisas e te orientar melhor com relação em que campanhas ou em que ações você deve investir mais. Tá ok? Bom, essas foram as principais recomendações aqui. Logicamente que o Web Analytics é muito mais do que isso. O Google Analytics tem uma infinidade de features, de recursos que vocês podem utilizar para garantir que vocês tenham essas informações. Mas a ideia aqui não era mostrar todos esses recursos do Google Analytics, né? Mas sim mostrar o conceito que está por trás da ferramenta. Né? Lembrando que não basta só instalar o Google Analytics, que essa é a parte mais fácil.
realmente a parte mais difícil é o quê? É você fazer com que o seu site gere mais resultados através dessa inteligência que você deve ter como cultura dentro da empresa. Então vamos dar um exemplo, no caso desse cliente que trabalha com notícias. Como é que você pode envolver mais as pessoas dentro desse processo, né? Então, lógico, existem pessoas que vão estar, de acordo com o nível, de acordo com o setor que a pessoa trabalha dentro da empresa, vão existir KPIs que vão chamar mais a atenção dela e outras menos. Por exemplo, para o jornalista que está lá escrevendo matéria, ele vai se preocupar mais com o quê? Será que as pessoas estão gostando do meu conteúdo? Será que as pessoas estão encontrando esse meu conteúdo na internet? Né? Então essas informações ele vai ficar mais atento. E já o dono da empresa, ele vai estar mais preocupado com o quê? Olha, eu estou conseguindo mais anunciantes, não estou, como é que está funcionando? Está vindo mais cadastros, as pessoas estão se inscrevendo para receber newsletter ou não. Então cada equipe vai ter um ou outro KPI que vai se interessar mais, né? Isso é importante você dar esse feedback para todas as pessoas envolvidas, ok? Bom, a gente vai encerrar por aqui essa parte da apresentação. Antes da gente partir para as perguntas, eu queria falar para vocês do curso de Google Analytics, tá ok? Que a gente vai ministrar aí no próximo mês, tá ok? As inscrições vocês podem fazer por telefone, né, ou no site. O próximo curso de Google Analytics vai ser no dia 2 de fevereiro, tá ok? É um curso de 8 horas, tá? E quem tiver interesse, fica à vontade, pode procurar a Flávia, né, nesse telefone, ou pode fazer a inscrição diretamente no site, tá ok? É uma ótima forma para quem quer realmente se aprofundar na ferramenta, né, e começar a utilizar isso a favor da sua empresa, dos negócios, tá ok? Então, vamos lá para as perguntas. Deixa eu pegar aqui. Avisa também do curso de MailChimp que o pessoal não pegou o começo. Ah, tá. Lembrando também que agora, no dia 19, tem o curso de MailChimp, que é um curso para uma das plataformas mais poderosas da atualidade para e-mail marketing. Então, quem tiver interesse também se inscreve lá no site, pode falar com a Flávia. E eu vou aqui responder algumas perguntas então. Vamos lá. Vamos ver quais são as perguntas. Bom, o Bruno aqui perguntou se os slides vão ser disponibilizados após a palestra. Sim, essa palestra ela vai ser gravada e vai ser disponibilizada no nosso site depois, para quem perdeu ou para quem quer assistir com mais calma depois, vai ficar disponível, tá? É só acessar lá cursos.mirago.com.br e vocês vão ver lá já de cara ali embaixo as últimas turmas e da palestra também, tá ok? Vamos ver quem mais perguntou aqui. Bom, tem uma pergunta aí, Flávia, não? A Kelly fez pergunta, a Fabiana também. O Thiago também fez uma pergunta. Qual pergunta que é? A Kelly pergunta qual a taxa de rejeição ideal. Bom, a Kelly perguntou aí qual que é a taxa de rejeição ideal. Bom, essas perguntas geralmente são feitas quando a gente está discutindo sobre Google Analytics com gestores, enfim, porque na cabeça deles sempre tem uma métrica, um patamar ideal. Mas o que acontece? Isso varia de negócio para negócio, né? Lembra que eu falei lá do tipo de negócio no começo, né? Então, uma métrica dessa para um blog não é a mesma para um e-commerce, né? Não é a mesma para um site de compras coletivas. Cada um tem a sua peculiaridade, ok? Mais uma taxa aceitável, até uns 40% é uma taxa aceitável, tá? E lembra, não necessariamente uma alta taxa de rejeição, né? Ela nem sempre é ruim, né? Ela é um indicador que possivelmente alguma coisa ali pode ser melhorada. Porém, você não pode olhar somente para essa métrica, você tem que cruzar algumas outras métricas, como por exemplo o tempo de permanência na página. Então, se você pegar a taxa de rejeição geral do site, né, e só isso, em cima disso você fazer uma análise,
Isso é uma análise muito superficial, tá? Por quê? Porque dentro de um site você tem páginas muito diferentes. Então, vou dar um exemplo. Uma página no Submarino que lista todos os ar-condicionados de todas as marcas é muito diferente da página que vende o livro do, sei lá, o livro do Steve Jobs, né? De um determinado livro. Então, quando você olha somente para essa estatística geral do site, você está generalizando aquilo tudo. Então, isso não é a melhor forma de fazer. Pegue as principais páginas, as páginas mais importantes para o seu negócio, que estão ligadas ao core do seu negócio, ao core business mesmo da empresa, e analisa quais são essas métricas, cruze elas para você tomar essa decisão, ok? Para você fazer esse entendimento. Vamos lá. A Fabiana Matos perguntou como saber se tem o Google Analytics em meu site. A Fabiana Matos perguntou como saber se tem o Google Analytics instalado no meu site. Bom, a Fabi, ela trabalha num cliente que eu atendo, né? A Fabi já é rata aí. Mas para saber isso é muito fácil, né? Basta você olhar o código-fonte da sua página. Para quem não sabe, você pode ir no seu navegador ou clicar com o botão direito lá e inspecionar o elemento, ou você pode ir direto no menu, né, do seu navegador e pedir para exibir o código-fonte. E você procura pelo termo ga.js. Né? Se ele tiver esse termo, é que o Google Analytics está instalado no seu site, tá ok? A seção da própria conta do seu Google Analytics, quando você for na administração da conta, ele já vai te informar se os dados estão sendo coletados de maneira correta ou não, tá ok? Vamos lá. A Lucy Mello também perguntou aqui, Lud, o Google Analytics pode ser instalado em qualquer plataforma? Qualquer plataforma web, Lucy. Por quê? O Google Analytics ele é baseado em tag, né? Eu não expliquei isso porque é uma coisa mais técnica, mas funciona mais ou menos assim. Você tem várias ferramentas de Web Analytics no mercado, né? Algumas delas são baseadas em tag, como por exemplo o Google Analytics, que funciona da seguinte forma: você coloca uma tag em todas as páginas do seu site, cada vez que aquela página é carregada no navegador, né, de um visitante, ele conta uma visita. Tá? Existem outras plataformas, outras ferramentas que trabalham baseadas em log, né? Ou seja, ela não fica no teu site, ela fica lá no teu servidor, onde fica armazenado o seu site. Okay? E aí toda vez que esse servidor é requisitado, ele conta uma visita. Só que qual é a desvantagem das ferramentas baseadas em servidor? Se o Google, por exemplo, os robôs do Google acessam o seu site para ver se tem alguma notícia nova, alguma página nova que ele indexou, o servidor ele conta a visita. Tá? Então, não só essas, existem algumas outras desvantagens também, né? Então, por isso que eu prefiro trabalhar com uma ferramenta baseada em tag, né? Que é o caso do Google Analytics. Mas, no geral, qualquer plataforma web, você consegue instalar o Google Analytics, tá ok? Kelly Nagaoka perguntou aqui onde é que fica a parte de filtro. Kelly, os filtros eles vão ser encontrados na parte de administração. Então, você acessou a sua conta do Google Analytics, você vai ter lá do lado direito um link, né, para a área de administração, e lá você vai encontrar dentro do perfil, né, os filtros que estão aplicados naquele perfil, ok? E aí lá você pode definir uma série de filtros para esse perfil. Vamos lá. A Juliana Guerra me perguntou de que forma eu posso medir uma ação nas redes sociais com o GA. Olha, Juliana, se você, por exemplo, está fazendo uma promoção, um concurso cultural, alguma coisa assim, você está promovendo alguma ação, intensificando os esforços em cima de alguma ação no Facebook e sempre direcionando elas para uma página onde você quer gerar essa ação, seja um cadastro, ou seja participar do concurso, ou alguma coisa assim, você pode fazer o seguinte: quando você for divulgar essas URLs, seja no Facebook, no Twitter, etc., você usa aquela ferramenta que eu falei, que se chama URL Builder, para taguear essa URL. Né? Tagueando essa URL, no momento em que você divulga ela na rede social, a pessoa vai clicar nela, vai até a página onde ela vai participar do sorteio, ou vai participar da ação que você está promovendo, e se ela efetivar a ação que você quer, você vai ter registrado no seu Google Analytics de qual esforços estão vindo aqui das conversões, ok? Se está vindo do Facebook, se está vindo do Twitter, enfim. Se você tiver tagueando direitinho
cada uma delas, né? Ou se você vai colocar um banner no site do parceiro, você pode taguear que essa campanha é a campanha do parceiro fulano de tal, e aí você vai saber especificamente de qual campanha está vindo, né, essa conversão, ok? Que mais? Vamos lá, a Lara Marques perguntou aqui, Lud, qual a melhor forma de definição de KPIs? Há uma base de dados de referência, por exemplo, para medição de acessos e tempo de permanência de página? Então, Lara, a definição das KPIs, ela está intrinsecamente ligada à etapa anterior, que é a definição do objetivo, tá ok? Então, como é que funciona? Se o teu tipo de negócio inclui uma venda, por exemplo, você tem que entender quais são as métricas que estão ligadas e relacionadas diretamente com a venda, tá ok? Então, quais são? Por exemplo, visita na página do carrinho, né? A página do carrinho significa que alguém adicionou um produto no carrinho. Essa é uma métrica muito importante a ser acompanhada, tá ok? Ou se você é um jornalista, tá? Enfim, querendo melhorar o seu conteúdo, quer saber se as pessoas estão gostando, você pode analisar qual métrica. Você pode analisar o tempo de permanência nos artigos que você escreveu, tá ok? Ou se você é um blogueiro, você pode analisar o nível de fidelidade. Quantos por cento qual a porcentagem do meu público volta para o meu site e qual a porcentagem são novos visitantes, tá? Então você tem que, primeiro, entender o objetivo e depois que você entender o objetivo, você, sabendo quais são as métricas disponíveis, você identifica quais estão relacionadas com a conclusão do seu objetivo, com a conversão efetivamente, né? E aí você estabelece ela como KPI, ok? A Jéssica perguntou aqui se já está no site as inscrições para o curso. Está entrando, vai entrar hoje, tá? Mas as inscrições podem ser feitas tanto por telefone ou por e-mail. Para quem quiser anotar o e-mail aí, pode anotar o e-mail da Flávia, flavia@mirago.com.br. Pode falar diretamente com ela, tá ok? Então, mas quem quiser fazer diretamente no site, vai entrar hoje já no site, tá ok? Obrigado aí, Jéssica, pela pergunta. O que mais? Juliana Guerra perguntou aqui, posso medir uma página do Facebook? Sim, Juliana, existem formas de você incluir, principalmente para quem usa aplicativos, né? Alguns aplicativos já fornecem um campo para você informar o seu código de Google Analytics e medir as visitas dentro da sua fanpage ou áreas específicas da sua fanpage, tá ok? Então existe sim, se você utiliza algum desses aplicativos, procure se informar a respeito se eles oferecem ou não esse recurso, tá ok? Que mais? Bom, acho que é isso, né, pessoal? Se alguém... Você também perguntou, o Google Analytics pode ser instalado em qualquer plataforma? Isso eu já respondi. O Sandro também perguntou. Cadê o Sandro? O que ele perguntou? Sandro, você pode repetir sua pergunta? Estou procurando aqui, mas não estou achando. Tem o Bruno Santiago que pergunta se é possível criar com a mesma conta Google um cadastro no Analytics, endereço e também uma campanha de links patrocinados. Tá. O Bruno pergunta. Bruno Santiago perguntou aqui. É possível criar com a mesma conta Google um cadastro no Analytics para o endereço e também uma campanha de links patrocinados? Se sim, os resultados são todos expostos no Google Analytics? Isso, Bruno. Você pode fazer tanto na mesma conta do Google quanto em contas separadas, ok? E aí você, dentro da plataforma do Google Analytics, você vai lá e vincula essas contas, né? E aí elas passam a trocar informações e você vai ter, tanto dentro do seu AdWords, lá na aba ferramentas, você vai poder acessar o seu Google Analytics, quanto no Google Analytics você vai ter uma série de outras informações relacionadas às suas campanhas de AdWords, né? Então vai estar cruzando tanto a informação do seu site, do Google Analytics, com as informações do seu AdWords na mesma conta, se você usar a mesma conta de e-mail, tá? Agora, se são contas diferentes, também não tem problema, você consegue vincular da mesma forma, sem problema algum. Ok? O Sandro perguntou se você falou já sobre o Tag Manager. O Sandro perguntou se eu falei sobre o Tag Manager. Não, Sandro, não falei sobre o Tag Manager. Para quem quiser saber mais detalhes de coisas mais técnicas, pode se inscrever no curso. Acho que a ideia aqui é mais falar de conceitos e a parte técnica a gente aprofunda mais no curso, tá ok? Mas agradeço a pergunta. O Flávio aqui perguntou
e quando o programador da empresa de hospedagem se nega a incluir o código do Analytics, afirmando não ser possível, o que fazer? Então vamos lá, Flávio. Você falou aqui que o programador da empresa de hospedagem. Você falando isso, eu suponho que seja a mesma empresa que desenvolveu o seu site, né? Se é a mesma empresa que desenvolveu o seu site, eu sugiro que você converse com ele, porque se ele realmente deseja, se ele quer mesmo implementar, existem meios de implementar, né? Sem problema algum. Agora, o porquê você tem que colocar as claras com ele, né? E pedir para que ele explique por que não é possível, né? Mas no geral, né, na maior parte dos casos é possível sim, tá ok? Quem mais perguntou aqui? O Leandro Reis perguntou se eu posso comparar sites que tenho na minha conta Analytics. Posso comparar sites? Sites que você diz, Leandro, eu entendo que sejam sites do mesmo segmento, seria isso? Estabelecer comparar a performance dos dois sites de um mesmo segmento, seria isso? Se for isso, sim, é possível você fazer esse tipo de comparação, ok? Porém, você tem que tomar cuidado, porque se o site não é exatamente igual, eles têm peculiaridades que você tem que levar em conta, tá, ok? E você também tem que levar em conta os objetivos. Eles têm os mesmos objetivos e a partir disso você faz essa análise, tá, ok? Bom, gente, eu queria agradecer aí a presença de vocês, né? Já está ficando tarde. Lembro aí de novo que qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me procurar também. Meu Twitter é ludiamano, com Y. Meu e-mail é lud@mirago.com.br. Vocês têm a Flávia aí, você tem o telefone aí na tela. Quem quiser procurar, fique à vontade, tá ok? Temos os cursos aí, temos as palestras gratuitas. Todo mês a gente tem palestra gratuita. A próxima agora vai ser na semana que vem, vai ser sobre AdWords. Fiquem atentos, vai ser uma palestra bem legal com a nossa especialista Daniele Tavares. E quero ver vocês de novo aqui, quero ver vocês sempre por aqui, tá ok? Então, um grande abraço, boa noite para vocês e nos vemos por aí, tá ok? Tchau, tchau.